Bom, pessoas, eu vou fugir um pouco do padrão hoje, considerando que é Dia dos Professores. E a pena é que eu tive a ideia há pouquíssimo tempo e me atrasei um pouco para preparar tudo aquilo que eu queria falar hoje. E aí eu vou aproveitar que o professor Simval acabou de aparecer e queria a sua opinião, professor. Queria a colaboração dos alunos, mas a gente sabe que a galera é um pouco tímida para falar e tudo, isso é compreensível. Mas eu lembro que a sua opinião, Simval, é de que esse tipo de disciplina é importante porque a gente coloca o ser humano como objeto, né? Então é alguma coisa que a gente estuda para nós mesmos. E a gente tem eu diria que a gente tem uma sorte, vamos dizer assim, de poder contar com uma possibilidade na formação do contador, do administrador, enfim, de quem possa puxar essa disciplina, de ser exposto a uma aula de finanças pessoais, né? Isso efetivamente, muito provavelmente agora, durante esse ano de 2020, talvez nos próximos 1 ou 2 anos não cause assim uma mudança muito grande, principalmente nos resultados, porque esse tipo de coisa costuma vir a longo prazo. Mas eu lembro que você falava que na sua época, quando você fez o curso de administração na FAC, não sei se eu lembrei bem, mas você falou que era muito comum para os alunos de administração discutir aí o mercado acionário o tempo inteiro. Você pode fazer algum tipo de comentário sobre a nossa disciplina? Porque o que eu preparei é pouco, eu vou deixar para a última parte da aula. É sobre um livro que fala sobre um professor que enriqueceu por causa dessas questões pedagógicas relacionadas às finanças pessoais. Mas queria saber se você teria algum comentário para falar sobre essa sua época de acadêmico ou sobre a importância desse tipo de disciplina para a formação dos contadores e dos administradores. Tenho sim. Boa noite a todos. Eu, eu aqui sou envolvido aqui na UFRJ com duas disciplinas que tendem a infinito. Esta é uma delas, né? Porque finanças pessoais, esse nome eu acho muito pequeno para a expressão, para o significado do que seja um mínimo de conhecimento nesse campo para a gente dar conta da vida. Porque nós estamos aí envolvidos num processo, quando a gente veio ao mundo, muita coisa já estava pronta. Né? Então, é como se a gente tivesse caído de paraquedas num território onde nós temos que nos adaptar a este território para que consigamos sobreviver. Né? E esse mundo que já estava desenhado, já estava descrito, é um mundo cartesiano mecanicista. É um mundo onde esse projeto chamado educação foi desenhado de forma extremamente fragmentada e com o intuito de ajudar o capitalista a acumular capital. Ele não foi feito com o intuito de formar efetivamente o homem crítico. Então, quando a gente abre a porta desse conhecimento que é o mercado de capitais, ou finanças pessoais, né? O mercado de capitais faz parte desse aprendizado, na realidade, nós estamos só olhando ali pelo buraco da fechadura, a gente não está olhando na sua plenitude, porque isso envolve aspectos psicológicos, aspectos de formação psicológica de cada um de nós, de compreensão, de ter o senso crítico bastante ligado com a existência. Né? A gente opera, eu tenho umas imagens que o Luiz deve conhecer,
de umas vaquinhas atravessando a estrada, e que as vaquinhas vão pulando aquele traço que tem no meio da estrada, dividindo mão que vai e mão que vem, né? O ida e vinda da estrada. Então, quando a vaca sai, uma vaquinha sai de lá do pasto para atravessar a estrada, a primeira que passa salta a linha, uma linha, aquele traçado de tinta no chão. Ela pula aquilo. Quando a primeira pula, todas as outras vão pulando atrás. E esse aí é o tal do efeito rebanho, né? Na verdade, quando nós estamos na vida, nós procuramos copiar aqueles outros que nos são semelhantes, aqueles com os quais nós temos suposta identidade, né? Os nossos parceiros de escola, né? Hoje é de condomínio, na minha época era de rua, né? Eu, quando vim para o Rio de Janeiro, em 1958, eu fui morar em Ipanema. Ipanema só tinha uns 5 prédios, sendo que o maior prédio era o meu. Todo mundo morava em casa. Então, quando a gente andava na rua, a gente conhecia todo mundo que morava em Ipanema, porque cada terreno era unifamiliar. Então, a gente conhecia todo mundo pelo nome, sobrenome, sabia quem era, quem não era, profissão, sabia tudo, né? Então, a gente tinha a curriola da esquina, ficava jogando conversa fora. E essa curriola da esquina, um negócio interessante, que como ali era um bairro de classe média, média para alta, existia assim todo um contexto, assim, a gente tinha uma espécie de compromisso para a gente não cair da nossa posição social, né? Então, aquilo ali a gente tinha o aluno que era ruim, era ridicularizado pelo grupo, né? A turma da esquina falava: fulano de tal é muito burro, já tomou pau 2 vezes na escola. Então, aquilo tudo vai puxando a gente para cima. Falou: eu não quero ser o sujeito que é ridicularizado pelo grupo, né? E a gente, como tem um compromisso da sobrevivência, né, e de não deixar a peteca cair, não baixar de classe social, a gente estudava. E a gente corria muito atrás, a gente não ficava olhando para o céu, tá? Então, muito cedo eu fui aprender o que era mercado de capitais. Bem antes, eu estava no ginásio quando eu fui fazer o curso de operador da Bolsa de Valores. Então, estava entrando no chamado curso científico. E eu estava até fazendo uma faxina aqui, a faxina da pandemia, e achei até a minha apostila de mercado de capitais daquela época. Então, quando eu entrei na faculdade, no curso de administração da UFRJ, na época chamava-se FEA, Faculdade de Economia e Administração, a gente tinha matéria de mercado de capitais, tá? Mas não era só a matéria. O Brasil crescia a 12% ao ano o seu PIB. Isso fazia com que todo mundo ficasse elétrico, né? As pessoas estavam afoitas em saltar na sua categoria social. E todo mundo ficava vendo que, com a Bolsa de Valores, se conseguia amealhar alguns recursos. Então, isso era muito discutido, e onde é o centro acadêmico ali, que é um botequim que vende cerveja em profusão, na época era a lanchonete ali do Sinésio, que não era o Sinésio na época, que operava ali. Ele começou a operar logo depois que eu entrei para a faculdade. Você está falando do lado de fora do prédio da FEA, da FAC? Isso, ali é o DCE, não é CA não, DCE. Então é o DCE. CA é dentro da FAC. O DCE, que ficam fazendo barulho ali atrapalhando a aula. Aquilo ali era um boteco que tinha ali uns banquinhos, que eram os chamados de bunda de fora, que as pessoas ficavam sentadas nesse banquinho, virado para as costas para a rua. E ali dentro, até o sujeito que era dono do bar comprava ação. Então, todo mundo ali, aquilo ali era uma efervescência gigante,
porque a ação era a maneira assim, mais rápida que a gente tinha para conseguir aumentar o rico dinheirinho que era ganho com o seu salário. Tá? E dentro da sala de aula, a gente tinha a matéria que era mercado de capitais. E aquela matéria era dada por um professor da área financeira e que tinha profundo conhecimento de mercado de capitais. Então, aquilo ali empolgava todo mundo. Não tinha, veja bem, até o homem do bar comprava ação. Isso é um negócio que é espantoso. E, ao longo do tempo, o que eu vi? Eu vi isso se deteriorando. E por que se deteriorou? Eu não posso falar pelo curso da contabilidade, mas posso falar pelo curso de administração. Né? Porque políticas equivocadas da universidade entendem que a universidade inteira deve ser gerida com uma única diretriz, né? E não percebe que cada curso tem sua característica, cada curso tem a sua identidade, cada curso tem seus objetivos. Embora a contabilidade e a administração estejam pendurados dentro do mesmo unidade, que é a FAC, são cursos com objetivos completamente distintos. Né? Então, o papel do contador é um, o papel do administrador é outro. Gerenciar esses dois cursos com uma mesma cara é uma total falta de bom senso, total falta de conhecimento. E ainda foi agregado a esse curso da FAC o de biblioteconomia, que então não tem nada a ver com nenhum dos dois. Né? O contabilidade e administração, ainda existe uma interação, porque o administrador precisa dialogar com o contador, né? E vice-versa. Mas o administrador não tem nada para falar com a turma da biblioteconomia. Aquilo ali é uma coisa à parte. Mas foi por uma questão de lutas por interesses e por questões de poder é que aquele curso foi criado e não tinha onde jogar o curso, jogaram na barriga de aluguel da FAC. Né? Então, ao longo desse caminho, os estudantes da contabilidade e da administração, eu diria que perderam muito, né? Perderam muito mesmo, muito, porque não foram introduzidos adequadamente ao mercado de capitais. Eu vi o Luiz exerce um esforço aí, hercúleo, que merece busto lá no meio do pátio da faculdade, porque ele está recuperando um tempo perdido gigantesco por ambos os cursos. Vocês não podem calcular a importância disso. E, na verdade, cada um de nós tem que ter uma percepção rizomática. Vou repetir a palavra, rizomática, sobre educação. Entendem o que é isso? Acho que nós estamos sozinhos, eu e você. Não, mas isso é previsto. Pode definir o que é o rizomático, professor? Rizoma é uma raiz, tá? Então, quando você tem uma árvore, tá? A árvore tem o tronco que aparece acima da terra, tá? Mas a raiz é que segura aquele tronco e a copa da árvore. E a raiz, ela se espalha por debaixo da terra, né, como se fosse um polvo, né? Como se jogasse os seus tentáculos. Para quê? Para extrair a água necessária à vida, né? E todos os seus nutrientes, os sais minerais que a árvore precisa. Então, ela vai crescendo ao longo da sua existência e vai alimentando a copa da árvore. As folhas estão vivas graças a essa raiz que penetrou na terra e foi lá embaixo buscar o que é necessário. Então, na medida que a gente tiver a compreensão, a gente sair dessa redoma que é o positivismo, né? Que é essa educação cartesiano-mecanicista, se a gente entender que o processo educacional tem que se dar de forma rizomática, ou seja,
como se fosse uma raiz, a gente vê que o curso nosso, a nossa formação, está na nossa mão. A formação não está na mão da universidade. A universidade ela é só um pequeno agente onde a briga pelo poder é muito maior do que o objetivo de levar a vocês o conhecimento, é muito maior do que se estudar o processo educacional para ver como é que vai sensibilizar vocês, para vocês se formarem efetivamente, né? Então, cada um tem que cuidar de si. Cada um tem que ir lá com o seu rizoma e descobrir lá onde é que estão as fontes desses conhecimentos e trazer para dentro de si. Cada um que traga para dentro de si o seu conhecimento. E o mercado de capitais, veja bem, eu comecei estudando isso aos 15 anos de idade, tá? E isso é o responsável pela poupança que eu tenho, por ter conseguido sobreviver ao longo desse tempo. Então, eu diria que está todo mundo aí atrasado, né? Quando eu comecei com 15 anos de idade, aqui qual é a faixa que você levantou? Está 23? 28 ponto alguma coisa. 24 tem umas 2 turmas atrás. Essa turma está uns 4 anos acima em termos de idade média. Então, idade média 28 anos. Já perderam muito tempo nesse trajeto, mas antes tarde do que nunca. Temos aí que recuperar tudo isso e buscar esse conhecimento. Por quê? Porque não é só aprender como é que funciona a compra da ação, tá? Mas é você, sobretudo, ter uma autodisciplina, cada um de nós tem que ter uma autodisciplina para tomar uma vacina contra a gastança, contra gastar o dinheiro à vontade, né? Você entra no shopping e sai com alguma coisa na mão. Eu vou no shopping para passear, eu vou no shopping geralmente para almoçar, aí no shopping do Rio Sul, né? Olho todas as vitrines, que eu acho as vitrines muito bonitas. As vitrines, os artistas que compõem a vitrine, né? Aquilo é uma obra de arte. De toda vitrine, especialmente de shopping, é uma verdadeira obra de arte. Ali tem estudos do campo da psicologia profundos para seduzir a você comprar. Então, você passa por ali, você acha bonita aquela camisa, você acha bonita aquela calça, aquele sapato, né? As roupas das moças, então, têm profusão, né? Aí as mulheres parecem até que são centopeias, porque compram zilhões de pares de sapato, né? Atraídos todos pela vitrine, né? Então, a gente tem que tomar uma espécie de vacina, porque senão o dinheiro vai todo embora. E se a gente ficar raciocinando, não, eu estou gastando hoje, mas amanhã eu vou poupar. Cai na mesma categoria do alcoólatra, tá? O alcoólatra, ele começa a beber, mas ele diz que ele a qualquer momento pode parar, né? E quando vê, ele já foi internado, aí já não consegue mais sair, né? Aliás, por falar nisso, quero fazer um parênteses hoje aqui. Você vê que o homem não faz parte mais do programa, o homem é um sujeito jogado às traças, o homem é um lixo na sociedade, que ontem eu assisti uma cena aqui da minha varanda deprimente. O meu avô era médico, e o meu avô tinha na frente, ele ostentava na frente do carro um distintivo de médico. Então era um distintivo, se não me engano, o fundo era azul, com aquele bastão, que eu não sei o nome daquele bastão, com uma cobra enrolada. Caduceu. Cadiceu. Não, caduceu, com o, caduceu. Isso. E escrito médico, né? Com a cobra enroscada. O que era aquele escudo, aquele distintivo? Aquele distintivo dizia o seguinte: o cara que estava dirigindo aquele carro, ele podia estacionar onde ele bem entendesse, tá? Porque ele estava sempre a serviço de salvar o outro. Então, aquele trabalho dele, ele poderia, se tivesse que atender algum paciente, alguma pessoa que tivesse com algum problema, ele parava o carro onde tivesse e ele ia lá, prestava os primeiros socorros e 99,9% das vezes ele colocava dentro do seu próprio carro e levava para o hospital. Era assim que funcionava, tá?
Hoje a gente não vê... depois, quando passou já a década de 1960, 70, não tinha os automóveis mais esses escudos, mas ele tinha uma cruz vermelha no meio de um círculo com um adesivo no para-brisa. Aí, nem isso a gente vê mais, né? O sujeito se identificando como médico. O médico, hoje em dia, se esconde para não atender a ninguém. E ontem à noite eu vi uma moça muito jovem, acho que mais jovem do que esses nossos alunos aqui, sendo trazida por uma mãe que estava completamente desesperada, que ela gritava no meio da rua dizendo o seguinte, que ela tinha apanhado a filha em Ubatuba, que ela tinha feito uso de haxixe e ela parou na porta da clínica colada à minha casa, contígua à parede da minha casa. Ela tentava tirar a filha de dentro do carro, a filha não queria sair de jeito nenhum. Aí, quando a filha ia saindo, ela ia sair para fugir. A mãe teve que dar uma rasteira nela, jogá-la no chão. E a mãe e uma psicóloga, as duas estavam com o joelho no peito da menina para ela não se levantar do chão, e ela, aos berros, gritava para os seguranças da clínica do lado aqui da minha casa, e eles ficavam ali impassíveis, com o braço cruzado, sem fazer absolutamente nada, e ela gritando que elas estavam levando a menina para dentro da clínica. Essa clínica é uma clínica psiquiátrica, tá? E eles não se mexiam para buscar. Aí a minha vizinha, que assistia junto comigo na varanda aquela cena trágica, ela telefonou para a polícia, inicialmente, e em seguida telefonou para dentro da clínica, e mesmo assim, o pessoal da clínica levou 30 minutos para sair de lá. A polícia chegou antes, tá? E foi só assim que a menina foi colocada dentro da clínica. Então, você vê que o ser humano não vale absolutamente mais nada. Quando que, na época do meu avô, uma cena dessa poderia acontecer? Qualquer coisa que passasse, qualquer pessoa que passasse mal na calçada seria levado para dentro da clínica e seria atendido com todos os cuidados que a medicina oferecia naquela época. Então, você vê que nós estamos jogados às traças. E quem não tem dinheiro hoje, essa clínica aqui do lado, eu sei que ela cobra R$10.000 a diária. Então, se o sujeito entrar para se internar ali, vai pagar R$10.000 por dia. Tá? Quem não tem dinheiro, né, como diria ali o Paulinho Gogó, conta história. Né? A gente só pode ficar contando história, porque não vai poder ser atendido. Então, eu não gosto do discurso de associar a aplicação a sua poupança no mercado de capitais, eu não gosto de associar ao enriquecimento. Eu gosto de associar à sobrevivência. É a maneira pela qual nós temos que cuidar do nosso rico dinheirinho, porque o Estado não vai cuidar. O Estado passa a rasteira em todos nós o tempo inteiro. E as pessoas ainda têm assim, um sonho infantil dizendo que vão entrar na justiça porque a justiça vai bater um martelo porque a justiça é justa. A justiça não é justa. A justiça está a serviço do Estado, de quem está com poder. Ela nunca está a serviço do cidadão. E, Luiz, não sei se você viu hoje, se você recebeu Eu recebi um e-mail, mas não abri. O e-mail da PR pessoal. Não abri. Os nossos salários serão reduzidos em 26% a partir de agora, do mês que vem. Oba. Tá? Então, você vê, hoje é o dia do professor. No dia do professor, a gente recebe um comunicado da Pró-Reitoria de Pessoal de que o nosso salário será reduzido em 26%. É 26,5% ou 0,5%, uma coisa assim. Tá? Então, veja bem, e quem determinou essa redução foi a Justiça, que a universidade estava pagando. Aí determinou que se o pró-reitor pagar a gente, ele vai preso. Tá? Então, veja bem, eu dou aula na universidade há 40 anos, né? Já vou eu para 41.
Então, quando você está no fim da sua trajetória, vem uma redução de 26%. E se eu me aposentar, ainda vem redução maior ainda. Então, quem não garantiu um trocadinho para essa sobrevivência, está fadado a morar embaixo da ponte. Eu já vi o preço da gasolina em algumas bombas a R$ 7,00 o litro. Tá? Então, veja bem, quanto se reduz o salário da gente, vários produtos que estão no mercado tiveram uma majoração no preço de maneira espantosa. Tá? Então, saiu a gasolina de R$ 3,00 para R$ 7,00. Tá? Então, você vai ter que pegar dinheiro emprestado no Banco Mundial para botar gasolina no carro. Então, o negócio, senhores, volto aqui a sensibilizar vocês que, conforme a gente entra num restaurante melhorzinho e a gente perde a carta, né, do prato que tem no restaurante, da mesma forma, vocês têm que montar a carta de vocês de conhecimento para ver onde vocês vão buscar o conhecimento. Porque, veja bem, a universidade ela não ficou preocupada com vocês. Tá? Então, o curso de administração, por exemplo, até bem pouquíssimo tempo, tinha somente 2 professores da área financeira e 9 da área de RH, tá? De recursos humanos. Tá? E, na verdade, quando você vai se tornar um administrador, o que mais você precisa efetivamente saber é, primeiro, que você vai lidar com negociação o tempo inteiro. E, segundo, que as representações simbólicas de uma empresa, de uma organização, elas se dão pela via da contabilidade. Elas não se dão por outra via. Então, o aluno de administração que não tem base financeira, e quando eu falo financeira, eu envolvo a contabilidade, tá? Para a administração, né? Tudo ali interage profundamente. O aluno do curso de administração tem que sozinho ir buscar o seu conhecimento lá na contabilidade, de maneira mais profunda, e na área financeira, conhecer do sistema financeiro nacional. Tá? E, sobretudo, se conhecer. É um autoconhecimento pelas questões psicológicas que as pessoas passam o tempo inteiro em busca de pegar o seu rico dinheirinho. Né? Então, senhores, viver não é fácil. Bom, beleza, muito grato, professor. Bom, eu queria agradecer a ideia do busto. Foi bem interessante ter um busto lá sobre o professor de finanças pessoais, quem sabe, né? Uma boa ideia, vou sugerir para a nossa diretora. Chegando gente aqui. Bom, o que eu queria fazer? Eu falei na última aula, acho que o professor Simval teve só na parte inicial, lá no final da apresentação eu sugeri 2 livros e um canal do YouTube que tem lá uma pessoa já de idade, deve estar na faixa dos 80 anos, alguma coisa assim, e ele começou bem cedo e tem hoje, se não me engano, uma receita anual de 100 milhões de reais em dividendos de ações. Então, o ponto inicial dele para formar essa riqueza, e aí, professor, tem um pouco de contraponto, eu chamo de riqueza porque é um conceito passado na contabilidade, né, o patrimônio líquido, bens e direitos menos obrigações. Então, na minha concepção, o patrimônio líquido é para ser juntado e usufruído durante a vida, né? Então, lá na juventude dele, ele imaginou que a Previdência Social ia fazer esse tipo de coisa com a gente, como o professor acabou de falar. Enquanto ele falava, eu fui lá ler o e-mail, dos 26,5% a menos. Então, ele falou assim, eu não vou ter como chegar na minha velhice e bancar o meu estilo de vida que eu vou querer. Então,
ele entendeu que ele tinha que empreender, e o empreendimento dele, na época, foi através do mercado de ações. Então, ele considerou ter uma empresa, só que ele achou muita burocracia para abrir, manter empresa, depender de mercados, etc. Ele achou mais fácil tornar-se sócio parceiro, né? Então ele foi começando a comprar ações, e hoje em dia ele ganha 100 milhões por ano em dividendos. Isso é bem interessante. Então é a terceira indicação. Fiz 2 livros e esse cara. Então, esses 3, o livro do Jeremy, o livro do Bazin e o Barsi, influenciaram muito a maneira como eu penso hoje e como eu raciocínio para fazer algum tipo de exposição aqui na aula. E esse livro que eu vou fazer agora, ele tem 9 capítulos. Eu não lembro como ele chegou na minha vida, mas eu estou sempre buscando uma coisa ou outra, e não é um livro traduzido para o português. Eu resolvi pedir ele pela Amazon e realmente foi uma coisa muito interessante. O que é o resumo desse cara? Ele se tornou milionário aos 30 anos, e ele se formou, ele pegou um empréstimo lá nos Estados Unidos para estudar, estudou letras e se formou professor de inglês. E aí ele começou a trabalhar com um salário que lá nos Estados Unidos, na versão dele, também ganha pouco. Ele apertou bastante o cinto, fez bastantes investimentos e se tornou milionário aos 30 anos. E aí, como ele é professor, e por isso que eu queria aproveitar a data, aliás, toda essa explicação do professor Simval também tem muito a ver com o doutorado que ele fez em educação, por isso ele é tão ancorado nessas questões que envolvem pedagogia, o conceito do curso, a gestão do curso, etc. Então, tem um relato dele que ele chegou a ler 600 livros, na ordem de 600 livros sobre finanças pessoais. E aí, nesse ponto, ele começou a ver que os assuntos começavam a se repetir. Então, repara, ele leu em torno de 600 livros para começar a achar que os assuntos começaram a se repetir. E aí falou, bom, vou fazer um resumo, e criou essas 9 regras que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, isso me chamou a atenção, porque quando eu vi o título do livro, O Professor Milionário, ou The Millionaire Teacher, eu falei, bom, eu sou professor de finanças pessoais, então eu gostaria muito de ser um professor milionário aí no futuro, né? Então, isso me chamou a atenção para ler. E aí, o que ele falou? Existe um ponto que ele chama de independência financeira, onde você tem renda passiva que consiga bancar os seus gastos. Chegar nesse ponto, ele recomenda que a gente não pare de trabalhar, mas você pode passar a trabalhar por prazer. Inclusive, o envelhecimento saudável, pessoas na minha idade, um pouco mais de idade, como é o caso do professor Simval, se não tiver o engajamento em alguma atividade voluntária, ou que seja de trabalho, etc., que não exija grande esforço, isso ajuda a retardar o envelhecimento. Então, isso é muito importante. Não é para se parar de trabalhar, mas que você possa trabalhar por prazer. Nós temos um caso, pelo menos um caso, que eu conheço muito bem, um aluno da FAC, que se tornou milionário aos 30 anos de idade. Ele foi aluno de contábeis. Ele falou para mim, não sei se é verdade, mas ele falou para mim, vou ver se ele chama aqui no dia, que ele assistiu uma aula de administração, uma aula de contábeis, uma aula de economia, e tentou ver qual seria a melhor aula para ajudar ele na compra de ações. E essa aula de contabilidade que ele viu foi minha, porque eu fiquei acho que 11 anos lecionando contabilidade 1. Aí ele falou, é isso que eu quero aprender. Quer dizer, ele escolheu contábeis, segundo o que ele falou, por causa de uma aula de contabilidade introdutória que ele tinha assistido de mim. E aí ele falou, a primeira ação que ele comprou foi de Petrobras. Sabe qual é o sonho dele? Ele é funcionário da Petrobras, trabalha embarcado, eu não sei se está mais embarcado, mas ele chegou ao enriquecimento de R$1 milhão, ganhando R$4.000 por mês. Ou seja, ele tinha um bom domínio de orçamento e um bom domínio de mercado de capitais. Qual foi o primeiro passo dele? Uma ação da Petrobras. Aos 30 anos ele se casou, ele até me convidou para o casamento dele. Ele se tornou, aos 30 anos, não sei quantos anos ele está agora, mas obviamente ele já passou de 1 milhão. Aos 30 anos ele se tornou milionário.
e está prosseguindo aí. Outro dia eu estive lá na UERJ, ele hoje está fazendo mestrado na UERJ, eu fui chamado para fazer uma palestra lá, a gente conversou um pouco. Ele está, assim, ainda bastante ativo em relação a ações, fundos imobiliários, etc. Bom, então, algumas influências. Esse cara me influenciou muito. Eu li todos os livros que eu estudo, eu sublinho e tento tirar algum tipo de ensinamento. Tentei achar o livro agora, não sei onde é que eu guardei, mas aí peguei um resumo na internet. Então, como hoje é o dia do professor, e eu acho que o professor falou, né, sobre a boa característica que esse tipo de disciplina tem na formação de qualquer carreira, ainda mais na área de negócios, como é o nosso caso. Eu acho que a gente tem que celebrar essa data porque é, existe esse esforço interessante da nossa unidade, né, de permitir que uma disciplina dessa exista e que possa fugir um pouco dos padrões, como o professor deixou claro ainda agora. Né, a gente tem uma ideia de trazer o homem, o indivíduo, para o centro da atenção, ou seja, a gente tenta estudar alguns assuntos que façam com que a gente reflita e use esse conhecimento para o nosso benefício. Então, para que a gente possa prover recursos lá na nossa velhice de maneira eficaz, a gente tem que prever coisas com sabedoria agora na juventude. Agora na juventude para vocês, né? Já não é mais o meu caso. Mas esse livro me influenciou muito, tanto pelo fato dele ser professor, e eu esqueci de concluir, ele fica, como ele é professor de inglês, ele dá aula de inglês pelo mundo inteiro. Ele não esquenta a cabeça, ele gosta de dar aula, ele gosta de dar aula de inglês. E ele não se preocupa com quanto ele está ganhando. Ele já tem dinheiro suficiente para bancar ele, onde quer que ele more no mundo. E bastante dinheiro, mas ali no livro ele descreve coisas como ele chegou a lecionar no Canadá, por exemplo, que é um país muito frio, e morava numa casa sem calefação para economizar dinheiro. Então ele fala, inclusive, já assisti a um vídeo dele, ele fala que hoje em dia ele não faria mais isso, foi realmente muito radical. Mas ele pegou dinheiro emprestado do governo para fazer o curso, e uma das primeiras coisas que ele fez assim que ele começou a trabalhar era quitar a dívida. Né? Então, ele bolou essas 9 regras. Como é um resumo bem simples, eu acho que até o final, até as 8 horas, eu consigo passar tudo para vocês. E era isso que eu queria fazer. Eu aproveitei que o professor Simval está aí. A gente nem tinha combinado nada, mas eu sei que ele tem algumas considerações sobre a disciplina, sobre a maneira como a gente trabalha conjuntamente. Acho que ele já falou, eu também, a gente já faz esse tipo de parceria há bastante tempo. Estamos sempre nos desentendendo em sala de aula. Isso não está acontecendo muito virtualmente, né, professor? Mas dentro de sala de aula, a porrada comia, porque não havia 5 minutos que eu falasse qualquer coisa sem o professor interceder, porque a gente tem bastante divergência em relação a algumas coisas. Mas são divergências que faziam a gente evoluir, digamos assim, e ver o outro lado. Eu, pelo menos, aproveitei bastante todas as intervenções feitas. Acredito que tenha acontecido a mesma coisa com ele. Então, eu preparei essa surpresinha. Vamos ver se eu consigo influenciar vocês. Eu sugiro, ele não tem versão em português, não é um livro caro e não é um livro difícil de ler. Ele é bem resumido, é simples. Eu sugiro que vocês considerem a possibilidade de comprar e ler essa publicação. O Professor Milionário. Vamos ver aí o que eu consegui extrair. E realmente está um resumo do resumo, porque eu tive essa ideia há pouquíssimo tempo. Eu preparei essa aula em questão de 1 hora, então não está sendo assim uma coisa muito densa, mas tem ali os tópicos e a gente vai poder, caso vocês queiram, né, o incentivo para ter acesso a esse livro e de repente já dá para ter uma ideia aí nessa exposição que eu vou fazer. Então, essa é uma edição especial, eu realmente estou muito feliz de ter escolhido essa profissão. Não foi uma coisa que eu queria desde o início, foi uma situação circunstancial. Eu estava terminando meu curso aí na FAC, que nem vocês. Aliás, com uma idade média próxima, eu terminei a minha graduação próximo dos 30 anos de idade, e a única experiência que eu tinha até então era ter sido oficial do Exército e ter sido oficial do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás. O mercado caga para esse tipo de experiência, né?
Então, algumas saídas para mim foram os concursos públicos. Eu passei para a Light na época, não consegui ser admitido porque a Light foi privatizada. Passei para oficial da Marinha e tive problema no ouvido porque foi uma deficiência que eu adquiri no Exército, né? Então, lidar com canhões, com tiro de fuzil, etc., feriu o meu ouvido e eu não pude entrar na Marinha por causa de exame de saúde. E aí fui fazendo um ou outro concurso, acabei fazendo da universidade e realmente eu acho que é pouco provável de eu ter tido é pouco provável de eu ter conseguido em outra profissão tanta alegria como eu consigo aqui sendo professor. Realmente, em termos de remuneração, não é das melhores escolhas que eu fiz, mas em termos de satisfação, o fato de eu poder estar aqui falando para vocês sobre um assunto como finanças pessoais me deixa uma pessoa muito realizada. Então tá aí o livro, The Millionaire Teacher. Ele foi comprado na Amazon. Não tenho ideia do preço dele, mas sei lá, em torno de R$ 100, alguma coisa assim. O fato também de poder ler bem em inglês é uma coisa que eu agradeço muito a minha dedicação a essa língua na minha juventude. Acredito que a maioria de vocês tem essa capacidade. Então, é um livro que eu recomendo fortemente. E com base nesse livro, eu realmente mudei uma coisa na minha cabeça. Na verdade, eu comecei a mudar com a leitura desse livro. A de que mercados em baixa, como a gente está operando agora, são como... ele comparou a alegria que ele tinha ao mercado em baixa como um tarado. Ele usa muitas expressões assim, né? Como um tarado entrando num harém. Né? Então, a alegria de um tarado entrando num harém cheio de mulheres maravilhosas, obviamente isso está um pouco ruim em termos de estar politicamente correto, mas foi a expressão que ele usou. Ele ficava louco quando os preços caíam. Então, a única coisa que ele lamentava era de não ter mais dinheiro. Então, a gente tem que mudar um pouco a chave da nossa cabeça quando a gente tem algum dinheiro e o mercado... Vamos supor, a gente tem lá R$150 mil investido. Aqueles R$150 mil, naquele momento, você lê lá que eles se transformam em R$80 mil. Quer dizer, você tem uma desvalorização, um deságio aí de R$70 mil em 150. As pessoas começam a vender e tudo, e ele não, ele ficava alucinado, ele só queria ter mais dinheiro em renda fixa para colocar. Então, eu comecei a virar a chave na minha cabeça com esse livro. Então, vamos lá. Esse livro é um best-seller internacional. Professor, desculpa te incomodar, tá? Pode incomodar sempre. Quando você falou de deságio, por exemplo, é como se fosse um período de crise, pandemia que ele viveu, é como se fosse isso, porque assim... quando a gente observa uma valorização do produto que a gente comprou, maravilha, a sensação é ótima, né? Agora, quando a gente toma uma porrada, aí é que o psicológico influi. Eu queria saber se ele passou por um período, né, no livro, algum período similar a esse. De uma porrada grande. Eu não lembro, mas eu creio que sim, porque a crise de 2008 foi algo parecido, talvez não com tanta intensidade. E como ele ainda é vivo, né, ele sei lá, ele deve ter pouco mais do que 50 anos, né, ele deve ter uma idade próxima da minha. Então, ele reporta isso no livro, algumas crises, e inclusive ele faz menção à crise de 29, muito, muito recorrente lá em estudos nos Estados Unidos. Mas, assim, o que eu lembro, Fernando, aliás, eu falei pode incomodar sempre, não quis dizer incomodar, pode intervir sempre. Ele passou isso para mim, então como ele passou, eu tenho a impressão que está na cabeça dele, né? Essas crises, esses mercados, elas servem para... É como se fosse algo delicioso para quem investe em ações. E se você for ver, todas as pessoas de bom senso que você vê falando, sempre fazem reportagem a isso, né? O mercado sobe, subindo e descendo. Então, desde que o mundo é mundo, desde que o mercado é mercado, ele sempre sobe. E sempre vai ter essas porradas que vão fazer ele descer. E é nessas porradas que a gente testa até que ponto a gente está preparado para renda variável ou não. Muita gente pula do barco, né? E quem está preparado para isso, como é o caso do Thiago Nigro, ele tem uma estratégia que eu acho bacana, 1/4 da riqueza dele é em renda fixa. Ele fica só esperando, ele cuida da vida dele normalmente, dos 75% que ele investe,
porém 25% está lá parado na renda fixa. Eu já falei que renda fixa é uma bosta na minha concepção, mas ele chama isso de caixa estratégico. E ele deu um exemplo muito interessante, foi quando teve Brumadinho na Vale, que a Vale caiu horrores. Ele esperou chegar num ponto lá que ele pegou e comprou um porrilhão de ações da Vale, esperou ela voltar no patamar normal, isso palavras dele, né? Pegou esse lucro que ele teve, tirou o imposto de renda e doou para as vítimas de Brumadinho e reportou isso num vídeo que eu assisti. Então, esse sangue frio ele é muito necessário, né? E eu comecei a sentir isso também quando eu tive... Eu gosto de aviação e ações da Embraer para mim tem um cunho um pouco emocional. Mas quando eu vi que estava na hora de vender Embraer, eu falei, cara, mercado de ações não é para você ter emoção. Então eu passei por várias provas e hoje em dia eu não estou nem aí se o mercado está caindo. Na verdade, eu estou querendo que caia justamente quando entra o meu dinheiro do pagamento, eu já vou logo e compro ações mais barato. Então, isso é uma característica bem interessante. Pode falar, professor. Isso vale comprar ação, é a mesma coisa que você comprar qualquer outro produto, porque o mercado funciona assim. As pessoas que efetivamente ganham muito dinheiro, eles aproveitam essas oportunidades. Então, estava passando na TV, não sei se continua ali no canal History, os poderosos brasileiros, o nome, acho que você até anotou isso aí, e ele mostrava esses camaradas que ficaram muito ricos aqui no Brasil, como o Barão de Mauá, o Matarazzo, o Martinelli, os Guinle, tá? Sempre que há uma queda em preços, é o momento que eles alavancam o patrimônio deles. Isso é válido para quem compra ação, para quem transporta. O Martinelli, por exemplo, ele comprou os navios que eram navios fluviais do milionário americano chamado Farquhar. Ele comprou os navios e fez com que esses navios dele atravessassem o Atlântico na época da guerra, onde o submarino de alemão estava no meio do Atlântico derrubando tudo que era navio que passava. E esse sujeito pegou um navio que era fluvial, não era nem navio preparado para atravessar o Atlântico, e ele alavancou muito a riqueza dele no momento que ninguém queria entrar no mercado para comprar nada. Sim. Né? Então, não tem outra maneira de você, porque o que importa é você ter volume de ações. Quanto maior for a sua quantidade de ações, melhor. Então, o que significa dizer? Que você tem que comprar o mais barato possível. Sim. Né? Então, isso é um negócio que tem que estar na base do pensamento de quem vai pegar o seu rico dinheirinho e colocar no mercado de ações. Quando a gente fica calejado, Simval, isso é um pouco mais simples. Eu acredito que eu e você tenhamos isso tranquilo, bem pacificado, mas alguém que começa a fazer investimento na bolsa, tem lá 10, 15 mil reais, e aí aqueles 10, 15 mil reais você faz uma coleta de dados lá de saldo e vê os 15 mil reais virarem 7 mil, isso costuma doer um pouco, né? E essa pandemia, para mim, foi um teste bem interessante. E praticamente todo mundo, né, viu os valores descerem a 50%. E eu lembro que eu não fiquei abalado. Eu simplesmente lamentava não ter dinheiro suficiente para fazer compra. Então, isso aí foi um teste interessante. Eu vejo algumas pessoas falando sobre isso, né? Realmente está sendo uma prova interessante. Bom... E pode começar a recalcular isso, que você vai ter 26% a menos para poder comprar. Eu já estou aqui, assim que terminar as aulas hoje, eu já vou fazer conta. Bom, então esse livro é um best-seller internacional. Eu não sei até que ponto isso poderia ser falado aqui para a gente, porque eu não sei se vocês conhecem esse livro, eu apostaria que a maioria não conhece esse livro. Tá aí uma foto dele e eu diria... né, que isso que ele está fazendo é uma das coisas que eu tenho feito ultimamente. Nas últimas semanas, 3 universidades diferentes me chamaram para falar sobre os primeiros passos na Bolsa de Valores. Eu acho isso fantástico.
eu me sinto no lugar desse cara aí, passando, no caso ele tem bastante conhecimento, mas o pouco conhecimento que eu já tenho, eu estou conseguindo mexer um pouco na cabeça de algumas pessoas. Então, essa foi uma das melhores fotos que eu vi, que eu poderia mostrar como ele é. Tá? Então, palavras dele, ele não fez o livro com a intenção de fazer dinheiro, eu já sei que já são 8 horas, vou tentar ser bem resumido. Isso, ainda estava minha aula. Ok. E aí, ao contrário, ele quis apresentar sugestões baseadas em evidências, e aí está a palavra de um professor, né? Um professor gosta muito do conhecimento científico, de modo que as pessoas possam obter benefício. Então, essa foi a ideia dele com o livro. Então, algumas lições podem ser encontradas no PDF, esse PDF que eu tive acesso. Além de ter o livro, eu tenho um PDF com resumo. Então, economize dinheiro e não compre o livro, foi o que ele sugeriu, né? Então, cada um dos capítulos, introdução, ele chama de Caindo na Real sob Negação. Uma das primeiras coisas que eu percebi nesse livro, os títulos dos capítulos são bem incomuns. Se você só lê os capítulos, o título do capítulo, você não vai ter uma boa ideia do que tem lá dentro, tá? Então, é bem estranho, assim, o primeiro relacionamento com esse livro. Então, ele chamou de Caindo na Real, né? Então ele falou sobre negações, né? E essa negação ele se refere basicamente a você não adaptar sua mente para esse mundo das finanças pessoais. Enquanto a gente tiver esse tipo de resistência, e eu acho que essas questões hoje em dia são 4, né? Manter dívida alta, não fazer orçamento, não fazer investimento e não se preocupar com dinheiro na velhice, são esses 4 pontos. Enquanto a gente estiver negando isso, a gente está perdendo tempo, né? E aí, por isso que é interessante esse tipo de disciplina, quanto mais jovem você for, melhor. Então, são essas negações de passar para esse lado, onde as finanças pessoais efetivamente fazem parte da sua vida. E aí ele usou lá um exemplo da negação de não querer tomar vacina, que aquilo era ruim, etc. E é um exemplo complexo, eu não quis aqui, mas foi a vacina contra o tétano que ele usou lá de exemplo. Aí ele fala de manter negações até a data da aposentadoria, é uma negação muito perigosa, né? Ele está tentando mudar a ideia das pessoas, e há o grande potencial até lá de liberdade financeira. Esse potencial se dá, e quanto mais jovem a gente for, maior esse potencial aí. Então, ele sugere o que está te esperando lá na frente, né? Que ele chama dessas opções. O fato de você trabalhar se quiser, tá? Então, ele não fala que você vai parar de trabalhar, você vai parar de trabalhar para manter a sua vida. E aí ele dá alguns exemplos, né, de descansar após o exercício físico. Normalmente a gente faz exercício físico e volta para a rotina, né? Então ele sugere que a gente faça o exercício físico e descanse, isso é uma coisa boa. Fazer massagem é uma coisa que eu lembro que ele fala bem no livro, que ele gosta muito de receber massagem e por aí vai. Então, tendo dinheiro para ter alguém fazendo massagem em você sempre é uma coisa boa. Então ele sugere que isso é bom. Então ele fala, você quer isso? Continue lendo. Então, vamos aos capítulos, bem resumidamente. Ele chama de lei. Lei número 1, somente os bobos pagam regularmente juros de cartão de crédito. Então ele faz uma exposição muito grande sobre ser servidor dos outros pagando juros ou usar os juros a seu favor. O capítulo todo basicamente é isso. E ele procura mostrar uma coisa que a gente sabe, que como é ruim a gente fazer um determinado pagamento, digamos, de cada 100 que você paga, ali dentro talvez 20 representam juros e só 80 abatem a dívida. Isso é uma coisa ruim. Então ele sugere, ele usa essas taxas aí de 18% e de 9%, ele sugere você trocar, em vez de você pagar 18% ao ano para as outras pessoas, por que não receber 9% ao ano, que é uma taxa que ele consegue obter lá no mercado de ações americano. Ele fala sobre isso. E ele usou o cartão de crédito como sinônimo de dívida, porque é muito comum lá nos Estados Unidos você ter uma dívida muito alta em cartão de crédito. É muito comum. Tá? É uma coisa assim bem impressionante mesmo. Eu acho que é até pior do que aqui. Lei número 2, dinheiro para os dias chuvosos protegem do alagamento. Então repara que isso aí é o título do capítulo. É estranho você ver o que está ali dentro lendo isso daí. Então ele fala, né, é bom viver sob fortes emoções. Fortes emoções aí no caso é viver sem essa proteção, tá? Que é o caso que ele não gosta. Então é bom ter dinheiro guardado para alguns meses se necessário. Ele está falando do fundo de emergência.
seu emprego é um barco e sua reserva financeira é o seu colete salva-vidas. Então, é um capítulo dedicado a formar um fundo de emergência. E vocês sabem, eu faço atendimento de finanças pessoais, e antes da pessoa começar a investir, a minha orientação é formar um fundo de emergência. Isso é realmente bem recorrente para quem trabalha com planejamento financeiro. Lei número 3, pague-se primeiro. Vou resumir aqui. Isso é muito importante. A gente não consegue entender isso direito, mas basicamente, se você recebe o seu dinheiro, vive a sua vida, vive o seu mês e depois faz dinheiro para poupar, você não vai conseguir. Em algum momento você vai tropeçar. Então, coloque isso na cabeça. Recebeu o dinheiro, no dia seguinte você já investe e vive com a diferença. Então, põe dinheiro na sua conta primeiro e depois se vira para passar o mês. É basicamente isso, a terceira lei. Quarta lei, abrace sua preguiça interior. E ele fala o seguinte, ele começa dizendo que a esposa dele critica o fato dele ser preguiçoso. E ele acha que ser preguiçoso pode ser uma virtude. E aí eu não lembro muito bem dos detalhes, mas na preguiça, tá, ele consegue ter paz de espírito para pensar melhor a vida dele. E nesse sentido ele quis dizer com relação aos investimentos. Então, se você tiver muito... não vivendo bem, digamos assim, e ele vive bem tendo preguiça, acordando tarde, recebendo massagem, descansando depois dos exercícios, como ele diz, isso faz com que você viva melhor e pense melhor seus investimentos. Lei número 5, esteja ciente quando houver uma exploração por consultores financeiros. Ele está chamando a atenção porque uma pessoa normalmente dedica para o planejador financeiro o fato dele gerenciar a vida financeira da pessoa. E aí é muito comum, tem até questões éticas relacionadas a isso, é muito comum um planejador financeiro indicar produtos que esse planejador financeiro vai ganhar comissão. Então ele pede para ter muita atenção em relação a isso, porque esses produtos já estão carregados de muita taxa e ainda tem essa taxa que o cara paga de comissão para o consultor orientar. Então, planejadores financeiros que estejam isentos dessa questão, ou seja, que trabalham com ética, são muito raros. É o que ele fala na lei número 5 e ele pede para tomar atenção. E aí ele fala do lado bom do consultor financeiro, que você deve escolher um consultor financeiro com muita propriedade. Esteja ciente do grande papel que um profissional desse pode fazer. E aí tem alguns outros livros, inclusive, que eu já li, que apoiam realmente essa ideia. E normalmente contadores e advogados são consultores financeiros de excelência para as pessoas que querem enriquecer. Então ele sugere no capítulo 5 para tomar cuidado, e no capítulo 6 ele fala dos benefícios que esse tipo de parceria podem trazer para você. Na lei número 7, quando as ações caem são melhores do que quando elas estão subindo. Então ele faz menção a esse tipo de coisa que eu estava falando com o professor Simval ainda agora, e como eu disse para vocês, através desse livro foi que eu realmente comecei a mudar a chave. Isso está lá no passado, eu comecei a pensar assim, e agora, 2 anos atrás, é que realmente eu entendi que o mercado de urso, o mercado que cai, é maravilhoso. Mas aí ele fala o seguinte, né? Isso daí tem que ser regulado por você, e aí tem algumas questões de risco que a gente tem que ver. São papos um pouco mais complexos, que eu não sei falar sobre isso, mas você não pode estar no mercado de urso perto da aposentadoria. Então você tem que estar muito preparado 10, 15 anos antes disso acontecer, para já migrar para renda fixa e não cair num problema desse. Se você está todos ancorado em renda variável, todos, 100%, né? Isso é ruim, mas pode acontecer. Você está muito de renda variável, entrando na aposentadoria e tem uma pandemia dessa, pô, já era. Foi um esforço de uma vida jogada fora. Então tem que ter muita atenção para isso. Lei número 8, títulos não são para o INPS. Procurei o que é o INPS, não achei. Tá? E ele, como eu falei, ele usa muitas palavras assim de gíria, então fica difícil traduzir alguma coisa. Mas, basicamente, ele fala algo que tem um pouco de linha com o que eu estou falando, que os títulos entendam como renda fixa. Tá? E lá nos Estados Unidos, esses títulos dão 1, 2% ao ano. Sempre deram, né? E cai também. Então, eles não são sensuais, mas devem fazer parte de um portfólio sempre.
Tá? Então, eu não gosto de renda fixa, tenho pouquíssimo, mas tenho. Tá? Então, é um ponto importante e, como eu disse ainda agora, um cara bem famoso aí no Brasil, o Thiago Negro, ele tem 25% do investimento dele em renda fixa. Então, entender bem o papel da renda fixa na sua vida é muito importante. Para crescimento, esquece, mas estrategicamente é importante e ele aborda isso na 8ª lei. E a 9ª e última, comece com o mapa ou arrisque-se a se perder. Ele está dando destaque aí para o planejamento financeiro. Esse semestre a gente não explorou isso muito, mas eu já até mostrei aqui alguns cálculos. Né? É interessante a gente ter um cálculo para frente, porque isso evita de você colocar dinheiro demais e aí arriscar chegar lá na frente com muito dinheiro que você não vai nem conseguir gastar ou dinheiro de menos. Então esse mapa que ele está querendo dizer você tem que ter um plano, você precisa seguir uma estratégia. Tá? E aí, no final, ele faz outras sugestões. Ele fala muito resumidamente nesse PDF. Então ele fala, para melhor entendimento, vai ler o livro. Né? E é o que eu realmente queria sugerir hoje no Dia dos Professores, como uma recomendação de um professor que eu admiro muito, porque ele é um professor de finanças pessoais e de inglês, né? Mas ele tem cursos de finanças pessoais e ele realmente ensina algumas coisas bem interessantes, baseado aí nessas 9 leis que ele criou, né? Que ele deduziu desses tais 600 livros que ele leu. Então, ele sugere que você leia revisões de pessoas que leram o livro dele e falam bem a respeito. Tá? E, se for o caso, entrar em contato com ele no blog dele que ele oferece para falar um pouco mais sobre isso. Ele até colocou lá que ele costuma responder e-mails, esse tipo de coisa. Bom, passei um pouquinho aí, 10, 15 minutos, eu espero que não tenha atrapalhado a vida de vocês. Daqui a pouco eu vou entrar lá na turma de ética. É bom te ver aqui, Fernando, estou vendo aí que você está presente ainda, fez até a pergunta. E eu queria que hoje fosse esse dia especial. Eu vou voltar a sequência que a gente estava acostumado a fazer na próxima terça-feira, mas eu achei que hoje tinha que ser uma atividade diferente em função disso. E aí eu falei, poxa, eu vou falar sobre o livro O Milionário, O Professor Milionário. Eu espero realmente que vocês tenham sido influenciados por aqueles livros que eu falei na terça-feira também, porque é muito importante uma tutoria. A gente não desenvolve um jeito de ser assim da noite para o dia ou pensando sozinho. É muito interessante a gente ver o que as pessoas estão falando e moldar o nosso jeito de ver. Então, essa contribuição aí. Está aí o exemplo de um professor que usou a pedagogia a seu favor. Né? Ele foi buscar conhecimento nos livros e tirou de lá muito conhecimento. E ele hoje explora isso. Né? Ele desenvolveu uma tecnologia com relação às finanças pessoais e explora isso para ensinar os outros a lidar com o investimento. Agradeço. Não a minha ideia era ter terminado às 8, estou vendo aí que tem uma galera ainda presente e espero que a gente possa se ver de novo na terça-feira. Eu vou dar prosseguimento ao nosso planejamento. Se alguém, eu queria falar sobre avaliação também, mas não dá, a gente deixa para falar na terça-feira. Queria saber se alguém tem alguma pergunta, algum questionamento, se não, boa noite.